9 deveres do síndico segundo o Código Civil. A figura fundamental na gestão e administração de condomínios, o síndico possui uma série de atribuições. Por isso, seja você a pessoa representando esse papel no prédio ou um condômino interessado nas funções e responsabilidade deste profissional, é preciso conhecer os deveres do síndico. A melhor forma de fazer isso é conhecer a legislação sobre o assunto. O artigo 1348 do Código Civil determina todos os deveres do síndico. Confira os detalhes, todas as atribuições deste profissional. Convocar a assembleia. Um dos deveres do síndico diz respeito à reunião de condomínio. Como falamos anteriormente, é durante essa ocasião que as principais decisões sobre o futuro do condomínio são tomadas. A assembleia deve acontecer anualmente, porém, pode ser convocada de modo extraordinário durante qualquer momento. A função do síndico aqui é organizar a assembleia, definindo uma data, convidando todos os condôminos, mediar as discussões entre os moradores, mantendo-se neutro sobre os assuntos controversos e escutar as críticas e sugestões de todos os presentes. Representar o condomínio. Essa, provavelmente, é a melhor resposta para a pergunta: para que serve um síndico? Essa figura representa, de forma ativa e passiva, esse condomínio, inclusive legalmente. Desse modo, um dos deveres do síndico é representar o condomínio em juízo sempre que solicitado. Como representante, a função do síndico ainda inclui a realização de todos os atos necessários à defesa dos interesses comuns no espaço. Isso significa que esse profissional deve facilitar a comunicação entre todas as interfaces do condomínio, como condômino, conselho, profissionais e etc. Informar a Assembleia sobre qualquer procedimento judicial ou administrativo. O que faz um síndico cumprir seus deveres é agir com transparência. A atribuição que provavelmente está mais relacionada com isso é a de dar imediato conhecimento à Assembleia sobre quaisquer procedimentos judiciais ou administrativos, que seja do interesse do condomínio. Em relação direta e transparente com a Assembleia, contribui para a tomada de decisões em conjunto, o que ajuda com que o síndico de condomínio cumpra com a obrigação destacada anteriormente, a de agir em defesa dos interesses comuns, cumprir as normas do condomínio e fazê-las serem cumpridas. Essa é a principal função do síndico, ou em relação à convivência no condomínio. O Código Civil determina que essa figura cumpra-se e faça cumprir a convenção, o regimento interno e todas as determinações de assembleia. Desse modo, o profissional precisa se certificar de que todos nos espaços sigam as regras do condomínio. Por exemplo, se uma das normas da convivência diz respeito à circulação de animais serem restritas ao elevador de serviço, o síndico de condomínio deve se certificar que isso esteja ocorrendo, além de, obviamente, liderar pelo exemplo. Atuar na conservação do espaço. Um dos deveres do síndico é a de manter o espaço físico do condomínio em ordem. Desse modo, esse profissional precisa ser responsável pelo cuidado com a estrutura física do alojamento. Isso inclui a realização de obras nas edificações, manutenção elétrica, hidráulica e pintura. O Código Civil destaca ainda a obrigatoriedade pelo zelo da prestação do serviço, que seja de interesse dos condôminos, inclusive os mais simples, como, por exemplo, a coleta de lixo e a limpeza das áreas comuns. Elaborar orçamentos de receita e despesas anuais. Cuidar das finanças do condomínio é outra importante função do síndico. Afinal, somente com as contas em ordem que será possível fazer o necessário para que os interesses dos condôminos sejam realizados. Além disso, o acompanhamento correto permite melhor atuação de funcionários e prestadores de serviço. Combater a inadimplência. O artigo 1348 do Código Civil é claro. Um dos deveres do síndico é cobrar a contribuição dos condôminos, assim como cobrar as multas devidas. Desse modo, o combate à inadimplência é uma das principais funções do profissional.
Trabalhando para que a taxa de condomínio de todos os moradores esteja em dia, o síndico consegue organizar melhor as contas do condomínio, tornando essa gestão mais assertiva. Prestar contas à Assembleia. Outro elemento importante do trabalho de síndico é muito relacionado à transparência, diz respeito à prestação de contas. O síndico deve estar sempre disponível para informar sobre os gastos com o condomínio. Cuidar do seguro da edificação. A última função do síndico destacada no Código Civil diz respeito à necessidade de garantir o seguro de condomínio. O profissional deve garantir essa contratação contra riscos de incêndio ou destruição. Afinal, essa obrigatoriedade está relacionada com a garantia da conservação do patrimônio, que se deve ser responsabilidade do síndico. É importante destacar que a necessidade dessa contratação é tão grande que o síndico do condomínio estaria sujeito a sanções legais se o condomínio sofresse um incêndio, por exemplo, se não tivesse seguro. Inclusive, o profissional poderia responder com o próprio patrimônio pessoal no caso de sinistro. Por isso, fique atento. Este é um podcast do Work Freelancer, Direito Condominial. 9 deveres do síndico segundo o Código Civil.